Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Explora Lu, nosso podcast, onde discutimos ciência de forma simples e acessível com pessoas extraordinárias que compartilham suas histórias e experiências. Hoje eu estou especialmente animada porque tenho a honra de receber uma das vozes mais impactantes da divulgação científica no Brasil. Ele é apaixonado por compartilhar conhecimento de maneira clara e divertida, ajudando milhares de pessoas a entender a ciência por trás do nosso conhecimento. Lucas Zanandrés, do incrível Olá Ciência. Vamos bater um papo sobre ciência e como a gente pode descomplicar e colocar em prática para mudar a nossa vida. A gente vai falar sobre saúde, bem-estar, educação científica para transformar o nosso entendimento sobre o mundo e também nossa qualidade de vida. E além disso, o Lucas vai dar muitas dicas de como fazer um trabalho de qualidade e sucesso nas redes. Prepare-se para uma conversa cheia de curiosidade, com insights e, claro, muito aprendizado. Então, sem mais delongas, bem-vindo, Lucas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para quem não sabe, ele veio de muito longe. Ele já vai contar essa história. Não é tão longe não, pô. Belo Horizonte. Belo Horizonte, mas foi depois de uma vinda diretamente da Austrália. Então, tem chão. Não foi Verdade. tão perto assim. Vamos lá, começa contando pra gente como é que se iniciou essa jornada de divulgação científica. O que te motivou a criar o Olá Ciência? Obrigado, Lu. Obrigado a toda a equipe aqui. É uma honra para mim também estar aqui com você. Eu acho que você está fazendo um trabalho excelente de divulgação científica também, influenciando várias pessoas a começarem a trabalhar com o próprio corpo, com esporte, né? A força do esporte para a saúde mental, para a saúde física em geral. Então, assim, para mim também é muito bom estar aqui. Eu acho que quanto mais a gente conseguir comunicar a nossa mensagem para as pessoas, é uma coisa muito boa para a gente conseguir impactar as pessoas e mostrar o quanto que dá para fazer, usar o conhecimento científico, a saúde, né? Quanto que ela impacta na nossa vida como um todo. Não só na própria saúde, mas todo o relacionamento, até nas finanças, sua produtividade, sua capacidade de trabalhar bem, ter amigos e tudo. Então a saúde para mim hoje é um pilar. Então muito obrigado pelo convite. E você me perguntou sobre a minha história, né? Na verdade, eu quero entender como é que surgiu o Olá Ciência. Talvez ele tenha surgido de um momento pontual, talvez de anos de carreira. Você já pensava nisso na faculdade? Me fala um pouquinho como é que foi sua formação científica. Certo. E da onde você saiu da academia para virar um youtuber famosíssimo e como é que foi essa transição? Olha, ainda é um pouco diferente para mim, tá? Pensando onde a gente está hoje, mas na verdade, desde 2010, quando eu comecei o meu curso de biomedicina na UFMG, eu já pensava um pouco em ter alguma coisa que pudesse falar com as pessoas. Porque desde criança mesmo, eu sempre fui interessado pela área da saúde. Na verdade, eu pensava em fazer medicina, depois eu mudei de ideia, porque eu gosto muito da área de gestão, eu gosto da área de controle de qualidade e tudo. Então eu encontrei a biomedicina como uma possibilidade para a minha vida. E aí, desde 2010, quando eu entrei no curso, eu já queria unir as pessoas, tentar fazer com que a biomedicina ela fosse mais conhecida. Porque quase ninguém conhece. Sabe o que faz um biomédico. Ele é um profissional que ele está ali dentro do laboratório, dando suporte tanto para o médico, para o enfermeiro, para um diagnóstico, para um tratamento, né? Dependendo do resultado dos exames, mudar a decisão clínica. Então a gente está ali nos bastidores e eu queria fazer isso ser mais conhecido. O biomédico também está muito presente nas pesquisas, né? Sim, na pesquisa. É uma pessoa fundamental. Hoje em dia, até na área de estética também o pessoal tem ido, né? Tem sido muito forte a biomedicina na parte estética, mas a gente tem também saúde pública, que é o que eu sempre trabalhei minha vida inteira. Então, para mim, era muito importante fazer com que as pessoas conhecessem o que é a biomedicina. E quando eu entrei na faculdade, as pessoas realmente não imaginavam o que é. Eu acho que hoje está um pouco melhor, apesar de ainda ter muito caminho para seguir, né? Mas eu montei um plano, realmente, em 2011, eu fiz sabe aqueles cursos de mentoria de carreira, sabe, essas coisas assim? E aí eu percebi que estava faltando um propósito na minha vida, assim, propósito profissional, né? Você ainda estava na faculdade? Tava no primeiro ano de faculdade, eu entrei em 2010 até 2015, mais ou menos. Então, eu falei, peraí, o que eu posso unir essa vontade de ensinar que eu já tenho desde criança, de trabalhar com a área da saúde, com o fato de fazer a biomedicina ser mais conhecida. Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou abrir uma associação de biomédicos para a gente criar congressos científicos para a população. Porque eu já ia em congressos, já fazia iniciação científica, e eu achava o conhecimento que estava ali muito restrito, muito complicado. E eu sempre via, peraí, o pessoal não está sabendo disso. Isso que eu estou aprendendo é legal, as pessoas podem mudar a vida delas com isso.
Então eu falei, não, vamos juntar um grupo e vamos criar alguma coisa. Só que, poxa, 18, 19 anos ali, não tinha muita noção de como fazer, né? E aí eu fiz um intercâmbio para a Austrália em 2013, 2014, e foi quando eu abri as portas para isso. Essa ideia sempre teve ali na minha cabeça. Só que na Austrália, pelo Ciências Sem Fronteiras, né, eu tive uma oportunidade de conhecer a divulgação científica institucional. A divulgação científica dentro da universidade já rodando e aquilo gerando riqueza para o país, sabe? Fala um pouco mais, agora eu me interessei bastante, porque eu acho que a gente tem algumas iniciativas no Brasil, mas são ainda pouco conhecidas. Sim. Conta o que era na Austrália dessa divulgação institucional e se existe no Brasil alguma coisa parecida. Sim. Olha, quando eu fui não tinha algo formalizado, hoje em dia está melhor, mas ainda está muito bebezinho ainda. E o que eu via era que a divulgação científica lá... O que é divulgação científica, né? A gente tem que explicar. Não é só divulgar a ciência por aí. É você pegar um conhecimento, você usar aquele conhecimento, transmitir isso para as pessoas retornarem o investimento. Então é mostrar porque a ciência é importante. Por exemplo, para que serve sua pesquisa? Para que você está fazendo, por exemplo, uma pesquisa de câncer? Você está precisando de verba para você desenvolver um medicamento, alguma coisa assim, você pega financiamento para isso. Então tem um papel econômico ali também. Não é só divulgar porque as pessoas gostam, porque a gente tem que divulgar. Por curiosidade, por curiosidade. talvez. É lógico que tem, sim, uma questão de curiosidade, mas também tem um mecanismo. E foi isso que eu entendi lá. Eu percebi a divulgação científica como um mercado. Não como só explorar a curiosidade, a minha vontade de ensinar, sabe? E quando eu vi isso rodando, isso dando dinheiro para a universidade, eu falei assim, peraí, as universidades brasileiras sofrem tanto com falta de financiamento, com dificuldade de dinheiro para pesquisa, os pesquisadores eles têm que recorrer a muitos, assim, se desdobrar para conseguir recurso. Por que a gente não está colocando os nossos pesquisadores para divulgar a ciência e conseguir, por exemplo, recursos com a própria sociedade, conseguir recursos com empresas né, que estão querendo apoiar aquela pesquisa e tudo? E existe mercado para isso. Mesmo para pesquisa básica, que é algo que ali não vai ter um retorno na hora, mas principalmente para branding, né, de marcas e tudo que querem financiar a ciência, existe um dinheiro ali rolando que financia a pesquisa, financia tratamento, financia diagnóstico, financia tudo. Então eu percebi que ali havia um caminho. E na época o YouTube ainda era mato, né, mas eu vi algumas iniciativas, pequenos divulgadores científicos, tanto fora quanto no Brasil. Eu falei, peraí, eu acho que eu consigo fazer isso. Peraí que agora eu quero saber. Quem te inspirou, então, lá? Foi 2014, 13. Quem era famoso naquela época? Eu acho que eu não entrava no YouTube zero em 2014. Me conte. Quem era famoso naquela época mesmo, quem realmente deu estopim para eu começar no YouTube foi o Pirula. Ele já fazia vídeos no YouTube há muito tempo, acho que desde 2009, se eu não me engano. E ele falava vídeos gigantescos, tanto é que existe um tempo marcado, né? O nome Pirula já virou uma unidade de tempo, porque os vídeos dele demoram meia hora, 40 minutos e tudo, e era a marca dele. E eu falava, peraí, esse cara tá conseguindo falar com as pessoas, falar de um conteúdo extremamente difícil de ser comunicado de uma forma simples. Tem um método aqui, não é só abrir a câmera e começar a falar. E além disso, fora do Brasil, né, quem me inspirou foi muito o Veritasium, que é um grande divulgador científico, é como é que chama, gente? Esqueci o nome dele. O Veritasium Esqueci mesmo agora. Me fugiu a cabeça. A gente vai colocar na descrição para vocês. Eu perdi o nome do rapaz que faz o A gente coloca o canal dele e aí a gente coloca o nome. Porque o nome do canal... Isso acontece demais. O nome do canal fica mais famoso que a pessoa. Exato. E aí, ele me inspirava muito pela questão de ter uma qualidade de conteúdo, sabe? De animação, de vídeo e tudo. Eu falei, tá... Tem pessoas no Brasil fazendo, tem uma pessoa nos Estados Unidos que assim, já tem marca querendo financiar isso, e eu vislumbrei um caminho. E além disso, combater desinformação também, porque eu via muita coisa errada sendo divulgada, ficava aquela sensação de indignação querendo abrir. E aí assim que eu cheguei, um mês depois de chegar no Brasil, eu já abri o Olá Ciência, que foi um canal que a gente começou de forma totalmente um hobby ali, mas depois foi ganhando uma atração. Começou em 2014 mesmo? 2015. 2015. Voltei em 2015, aí já um mês depois, agosto de 2015, vai fazer... Já tem 9 anos já.
Vamos falar um pouquinho sobre esse começo, porque eu acho que é uma das curiosidades de quem está em casa e tem muita gente querendo começar iniciativas semelhantes e às vezes colocam barreiras. Eu passei por isso também e acabei talvez começando, não sei se da mesma forma que você, mas com celular, em casa, sem equipe, né? Muito caseiro para aos poucos buscar qualidade. Como é que foi o teu começo de infraestrutura e você acha que é possível e as pessoas que querem começar podem começar com pouco? Eu acho que é 100% possível começar com pouco e hoje em dia o pouco já é muito comparado com aquela época. Por exemplo, um celular você liga num tripézinho qualquer e você já consegue uma qualidade de imagem que naquela época não se atingia. Então eu acho que sim, dá para começar com pouco. Eu comecei com basicamente uma câmera que eu comprei, simples, uma câmera que nem era DSLR, dessas câmeras que troca lente. Era uma câmera super simples, digital ainda e super barata e tal. E simplesmente abri a câmera e comecei a gravar. Só que eu percebi que, na verdade, o mais importante não era a qualidade de imagem naquela época. E ainda não é. É a qualidade do áudio. Então eu realmente comecei a perceber que as pessoas valorizavam um áudio melhor. Que elas escutam mais do que, principalmente o tipo de conteúdo, eu imagino, já um pouco focado na ciência, então o conteúdo é muito importante, as pessoas estão muito mais preocupadas em escutar do que ver, né? Diferente de alguns conteúdos que são visualmente mais importantes. Eu acho que o áudio é mais importante pelo seguinte, a pessoa, quando você está começando, ela sabe que você está começando. Ela vê pelo número, ela vê pelo assim, a estrutura do canal, ela vê que é um negócio mais iniciante, então ela aceita. Então os primeiros públicos que você atinge são os públicos mais fiéis que você tem. E ali o que ele precisa é ouvir você. Ele abre mão de uma qualidade de áudio para conseguir para te ouvir mesmo. Então, agora, ninguém vai querer ouvir um áudio cheio de ruído, cheio de barulho, porque incomoda. A qualidade visual, ela não incomoda tanto quanto o áudio, entendeu? Então, o primeiro investimento que eu faria é em olha essa áudio. dica, já vale o like aqui pro nosso podcast. Já vale, dá um Se like você aí. está começando no YouTube, invista então num bom microfone, na captação de áudio, menos talvez no começo do que a imagem. E hoje você não precisa investir tanto. Você consegue microfones que conseguem uma qualidade intermediária alta por 30, 40 reais. Você não precisa gastar muito, sabe? E é um negócio que vai durar ali 1, 2 anos. Poxa, já é o start. Aí você começou a crescer, você começou a ganhar um dinheirinho. Essa é a pergunta. Quanto tempo você demorou para monetizar no YouTube? Não, monetizar... Isso é o desafio. Muita gente me pergunta, ai Lu, como é que faz? Eu sou tão dinossauro do YouTube que na época que eu comecei nem tinha meta de monetização. Já comecei monetizado. Olha que bom que era. E tá ficando cada vez mais difícil agora, tá ficando né? Eles vão aumentando os números para a pessoa monetizar. Então é um desafio. A minha meta de monetização nem foi um problema, mas eu acho que eu fiquei muitos anos, eu fiquei uns 5 anos para conseguir fazer assim, vídeos com mais de 1000 visualizações. É muito difícil ser visto, sabe? E eu percebi que não é uma questão de você tá fazendo, de você não ser visto, porque o que eu quero dizer é, você tem como fazer. Se você seguir um método correto, você consegue fazer. Existe uma maneira de você conseguir ser visto de uma forma mais rápida. E é difícil. O que é difícil é você aprender isso com o tempo. Você precisa publicar muitos vídeos para você perceber o que é que faz diferença. Então, você acha que... Aí vamos lá, entrar numas searas, conta o que você quiser. Por exemplo, se alguém viesse hoje fazer uma consultoria contigo, você acha que uma pessoa consegue ensinar para outra o caminho das pedras? Tá cheio de canal hoje no YouTube que tenta vender isso, né? Como é que você monetiza muito rápido? Como é que você alcança 10 mil inscritos, 100 mil inscritos? A gente viveu a nossa história no Fala Lu, com acertos e erros, e também essa impressão de que a gente aprendeu muito num processo. Certo. E muitas vezes solitário, porque ninguém falou. Não, eu sinto duas coisas. Primeiro, é muito difícil você encontrar alguém que está querendo te ajudar. A gente ajuda muita gente, mas são poucas pessoas que estão abertas a ajudar, a trocar experiência. Então essa jornada ela é muito solitária mesmo, no início, eu acho, até você conseguir construir ali seus parceiros. Mas o que eu diria para uma pessoa que está começando, e eu acho que isso é um conselho até para quem já está na estrada há muito tempo, é pensar no público, a primeira coisa, você escolher o público, porque o público ele é escolhido, ele não é encontrado, sabe? Você escolher o seu público e você fazer um conteúdo que não é egoísta, porque o que é o conteúdo egoísta? Eu até estava fazendo um story sobre isso esses dias. O conteúdo egoísta é aquele que você é feito para você. Ele é feito com qualidade, com técnica, mas ele é feito para você mesmo.
Ele não é feito para o outro. Então eu acho que o conteúdo altruísta, o conteúdo que está sendo útil para outra pessoa, ele é compartilhável. Então é muito difícil para uma pessoa que já está na área da ciência, ela abrir mão de certas, vamos dizer assim, de certos preciosismos e começar a simplificar a informação de forma a tornar a vida da pessoa útil. Eu só consegui fazer uma diferença na vida das pessoas em 2020, quando a gente já estava em pandemia. E quando eu lembro direitinho disso, nós tomamos uma decisão. A partir de agora a gente não vai falar a palavra técnica mais. A gente vai, toda vez que eu estiver filmando, eu vou estar pensando, eu estou ajudando as pessoas. Eu quero melhorar a sua vida, eu quero melhorar a sua vida, eu quero melhorar a sua vida. E na verdade foi uma estratégia pensada assim, olha, a pandemia não vai durar para sempre. Porque já pulei muito tempo aqui, né? Mas eu sou biomédico, sempre trabalhei com saúde pública e controle de epidemias. Então me sentia... Então nessa época que a gente... Vamos voltar no tempo, né? Antes da pandemia. Você voltou, abriu o Olá Ciência, mas ele ainda era pequeno, então você trabalhava e fazia alguma coisa na área da biomedicina. Quero entender essa parte da sua carreira, que acho que foi com as epidemias. E aí se houve um momento onde você falou, não, agora eu sou só um divulgador. Só não, porque você sempre vai ser biomédico, Entendi. mas você abandonou a outra profissão para se tornar um profissional da divulgação científica. Eu trabalhei, desde que eu formei, na verdade, desde antes de formar, eu já trabalhava numa empresa como estagiário. Essa empresa vendia informações de onde ia acontecer epidemias de dengue, baseado em dados, né? Então a gente fazia previsão de epidemia, modelo matemático. A gente calculava aquelas coisas todas que ficaram famosas na pandemia. Eu já fazia isso alguns anos antes. E eu aprendi a entender a prevenção, basicamente. Então, eu trabalhei de estagiário muito tempo nessa empresa, depois eu comecei a treinar equipes de saúde para fazer o trabalho. Então, visitei muitas cidades do Brasil, de Juazeiro do Norte, no Ceará, até Espírito Santo, Vitória, São Paulo, aqui mais para o Sudeste, nunca fui para o Sul para treinar equipes. Mas o grande aprendizado ali foi que a gente consegue trabalhar prevenção. Muito tempo trabalhei nessa empresa, estava crescendo e tudo. Quando veio a pandemia, o Olá Ciência, que sempre havia sido um hobby, ele ficava ali na minha vida, dividido o tempo. Todo o tempo livre que eu pegava, eu fazia vídeo. Tanto que as pessoas pensam que surgiu do nada, né? Na verdade, não. Todo fim de semana, praticamente, sei lá, todo tempo livre que eu tinha, eu fazia vídeo. Então... era um trabalho extra que eu tinha, mas eu gostava muito de fazer, ainda gosto, mas sempre foi ali algo não te extra. Sustentava até aquele momento. De jeito nenhum. Quando chegou a pandemia, a gente fez essa diferenciação, eu vou ajudar as pessoas, eu percebi essa necessidade, as pessoas estavam precisando de ajuda. Então a estratégia era, eu vou te ensinar como não morrer. Essa era a regra na pandemia. Tanto que depois, a gente tinha uma estratégia, nós vamos fazer isso até a pandemia arrefecer. Porque todos os modelos mostravam que ela ia fazer um pico e tal, e depois ia diminuir. Veio aquela variante Ômicron lá, que foi uma surpresa. Então, mais uma vez eu tive que ensinar as pessoas como não morrer, mas o meu objetivo era depois ensinar as pessoas a viver. Porque eu tinha isso traçado, quando é que nós vamos parar de falar de pandemia. Entendeu? E nesse momento, quando a gente acertou o tom de como falar, eu estava no auge da minha carreira no presencial, vamos dizer assim. E aí, mesmo quando o salário do Olá Ciência começou a equilibrar o meu, nem era maior do que o meu no presencial. Ele começou a equilibrar, eu falei, tá na hora, porque eu não estou conseguindo dedicar o mesmo tanto para os dois. Quando chegou esse momento, eu falei, vou pedir demissão. Então, uma coisa que muita gente pensa, né? É que, tipo, divulgação científica não dá dinheiro, divulgação científica não é uma carreira. Isso pensando em cientistas mesmo, tem muita gente que critica isso. Eu acho que divulgação científica, ela poderia ser até um caminho para o cientista, sabe? Uma carreira para o cientista. Eu acho que, eu defendo muito isso, eu acho que as universidades e instituições de pesquisa, elas têm que ter sempre um caminho de divulgação científica. Não faz sentido você ficar só pesquisando e não divulgando o que você faz, entendeu? Isso, a gente até falou um pouquinho, né, da questão das universidades. Eu acho que está começando a mudar, né? Mas foi muito depois da pandemia. E aí acho que a gente pode falar agora dessa parte do impacto da pandemia, que eu acho que você teve... eu falo que tem um amigo que sempre fala isso, que na verdade a gente olha para trás e fala, puxa, eu queria ter surfado aquela onda. Mas a pessoa que surfou a onda, ela já estava lá esperando a onda e só por isso ela conseguiu surfar. Você conseguiu...
crescer muito na pandemia, porque você já estava desde 2015 no YouTube. Eu acho que sim. Você já tinha aprendido errado, crescido, você já sabia gravar, já tinha expertise, porque quem abriu o canal no primeiro mês da pandemia não estava preparado e aí não surfou a onda. Mas a pandemia foi uma virada de chave, acho que dentro de todo o contexto de rede social, porque as pessoas consumiram muito, né? Acho que muita gente viveu esse boom. O Fala Lu nasceu da pandemia porque eu comecei a falar sobre Covid, porque eu estava trabalhando com Covid. Então, foi um contexto que ajudou muita gente em vários sentidos. Como é que foi a tua vivência da pandemia? Porque eu acho que vocês explodiram muito rápido. E como é que foi... essa questão de saber que era algo que, ao mesmo tempo, a gente queria que acabasse logo, mas você fala, poxa, agora eu falo sobre Covid e eu já entendi que você mudou a chave para fazer as pessoas viverem melhor e faz total sentido. Mas você sentiu que as pessoas deixaram de consumir YouTube como elas consumiam durante a pandemia? Com certeza. Eu acho que o que aconteceu foi... A gente sente o público o tempo todo. Então, as pessoas não queriam mais consumir sobre Covid. Elas estavam cansadas daquilo. E a gente já estava preparado para esse momento, sabe? E o que acontece eu pensei, eu e os meus sócios, né, a gente pensou a pandemia como uma empresa de varejo pensa Black Friday. Ela sabe que ela vai vender muito. Então, naquele momento, eu estou pensando como empresário também, né? Naquele momento, eu estava produzindo um conteúdo que eu sabia que ia vir uma crise depois, para quem produz conteúdo sobre pandemia. Que era o que a gente estava fazendo. A gente se posicionou para falar de um assunto que todo mundo precisava saber. Depois, a transição era como a gente vai falar de saúde. Então, 2022 foi um ano muito difícil para mim, em termos de produção, faturamento caindo mais de 40% na empresa. A gente conseguiu segurar a barra naquela época porque a gente se preparou. A gente foi muito consciente. Então, eu vi muitos criadores surgirem na pandemia e desaparecerem. Porque as pessoas não estruturaram um negócio. Eu falo isso demais para as pessoas. Assim, eu acho que você fez um sucesso absurdo porque você tem essa cabeça de pensar para frente, pensar no longo prazo. E aí? E amanhã? Porque eu falo, todo influenciador tem vida útil. Ele vai... É igual produto. Nós somos produtos, muitas vezes, né? A gente está ali aparecendo. Então, tem um ciclo de produto que ele vai cair. E depois que você não tiver mais a sua fama... Entendeu? Hoje você está ostentando pra caramba aí, comprando apartamento, comprando carro para todo mundo, não sei o quê. E aí, outro dia eu vi uma pessoa que deu apartamento pros funcionários. Ótimo. Deu apartamento pros funcionários, mas e aí? E amanhã? E o dia de amanhã? Sua empresa... de volta. Né? Porque é complicado. Então nós estamos estruturando um negócio para o longo prazo. E eu falo um negócio sem medo de falar, porque existe muito preconceito ainda de vender saúde. Sim. A gente, na verdade, vende qualidade de vida. A saúde é uma consequência disso. E a informação, ela tem um valor que... a gente vê cursos e cursos aí pela internet com coisas tão ruins. Por que não incluir isso com um conteúdo que é cientificamente a correto? pergunta que está aqui já programada e eu ia entrar muito nela, porque de certa forma conecta com a pandemia, que eu acho que foi o auge, que são as fake news e a anticiência. E algumas pessoas se tornaram referências para a divulgação positiva, mas ao mesmo tempo cresceu demais a divulgação de fake news e anticiência. E isso se manteve, né? Acho que sempre vai estar presente. Eu sempre comento com meus colegas que não estão participando de divulgação científica, não estão presentes nas redes, mas que criticam fortemente a presença de divulgadores incoerentes, né, com a ciência. E eu falo, se alguém não ocupa o espaço é ocupado. Então, quanto mais pessoas falando o correto, mais o correto vai ser a verdade. Agora, se a gente não ocupa esse espaço, então vocês que são pessoas sérias, pesquisadores, especialistas no tema, precisam falar. Porque senão, quem não tem o conhecimento vai falar. Queria entender a tua visão, que é mais anterior à minha nesse universo. Se já existia e a gente que começou a perceber agora... lá em 2015, 2016, ou se depois da pandemia houve um boom mesmo e hoje está... E como é que você lida quando você assiste um vídeo falando algo completamente absurdo ou com contrassenso com aquilo que você produz ou sabe que é a verdade? Olha, sempre existiu, porque eu lembro de estar divulgando, quando descobriram que o Zika causava microcefalia, eu já estava fazendo vídeo. Então, eu lembro de terem criado uma fake news na época sobre isso. Eu acho que a proporção hoje ela é absurdamente maior.
Assim, é muito fácil hoje com as redes que a gente tem, com o mecanismo que a gente tem, da mentira ela ser divulgada, porque ela vende mais. Né? A mentira, infelizmente, ela é mais gostosa de ouvir. Né? As pessoas querem ouvir e acreditam. Então eu acho que falta muito letramento científico, é isso que a gente também tenta fazer. E como que eu lido com isso? Eu acho que muito do que chega para mim assim, de conteúdo ruim, eu olho e passo para frente. Eu ignoro por um tempo. Você nunca fez react, aquele tipo de conteúdo que expõe? Eu já fiz. Principalmente quando eu estava no começo, eu via muita coisa errada na pandemia. E, assim, hoje eu não faço mais porque é uso de imagem, né? Então eu me coloco o meu trabalho em risco muito. Então eu evito fazer react, a não ser que exista, assim, eu não uso a imagem da pessoa. Eu falo de alguém que falou. Tá. Mas só quando alguém muito gigantesco e relevante fala alguma coisa e eu sinto que eu tenho que me posicionar sobre isso. O que as pessoas esperam de mim? É um posicionamento? Então eu tenho que falar. Então agora, na dengue, por exemplo, que foi recente, você teve que algumas vezes desmentir algumas coisas. E não só desmentir também. Eu acho que o governo, no caso da dengue, falhou ali na gestão. Então eu estou me posicionando a favor da saúde. Eu acho que teve alguns erros, então ali eu estou falando. Por quê? Porque as pessoas esperam de mim aquele conhecimento. Então eu sempre me posiciono. Mas a grande maioria, Lu, eu ignoro. Ignoro porque não dá para acompanhar tudo. Eu tenho uma estratégia de conteúdo que eu sigo e quando alguém falou alguma coisa que eu consigo me posicionar, eu falo. Eu sinto que muita gente fala muito, né, sobre tudo e acaba falando pouco, né, na verdade. Então a gente tem uma estratégia para tentar ocupar o espaço que a gente consegue. Então, só para eu entender e até aprender, que acho super, super importante. Se aquele material que alguém te encaminhou, olha isso, Lucas, tal, tá conectado com o que você está falando naquela época, por exemplo, a dengue, que era algo muito importante, relevante, que tem tudo a ver com o teu conteúdo, ou alguma coisa que fazia parte daquele escopo, você pode se manifestar. Agora, se vem um conteúdo completamente aleatório, por mais absurdo que seja, você... Olha, chega na minha DM sem brincadeira. Todo dia chega pelo menos umas 30 mensagens de gente... A palavra que eu mais uso é procede. Isso aqui procede, Lucas? O que você acha? Não dá para falar de tudo. Infelizmente não dá. Eu não tenho uma equipe hoje para desmentir. Inclusive isso até, quem quiser fazer, dá até um produto. Tipo assim, você criar um produto que tá ali desmentindo, né? Uma comunidade de pessoas que desmentem as coisas. Tem muito detetive da internet surgindo por aí. As pessoas que estão desmentindo golpe, desmentindo informação de saúde. Eu acho que dentro da saúde tem espaço para isso. Mas hoje eu não consigo responder tudo. Então eu vou responder apenas aquilo que eu sei que eu consigo falar. Porque gasta tempo de pesquisa. Eu não vou... Nem tudo eu sei de cor. Entendeu? E eu sou a minha equipe, nós somos vários ali. Quantos são hoje? Hoje, formalmente, dentro do Olacen são 9 pessoas. Mas a gente tem outros colaboradores externos, pontuais ali, pode chegar a 15 divididos como, mais ou menos? Tá. Bom, tem eu que sou apresentador e gestor, né? Então eu passo estratégia, passo a gestão da empresa e a apresentação. Eu tenho 2 pessoas roteiristas formalmente trabalhando ali com roteiro. Então eu escrevo alguns roteiros também, mas só pontualmente quando o assunto é mais fácil para mim, tipo Mpox. Rolou uma doença infecciosa. Eu gosto de fazer do roteiro de doença infecciosa. Agora, sobre enxaqueca, é um negócio que eu vou ter que pesquisar muito para entender aí as roteiristas que fazem. Elas são de que formação? Eu tenho uma biomédica e uma formada em biotecnologia. Na verdade, ela está nos últimos períodos de biotecnologia. Legal. Então, somos 2 pessoas ali. A pessoa de biotecnologia ela consegue transbordar ali para a área de produção, de indústria, ali alimentos também. A biomédica mais focada em saúde e doenças, né? Tem uma pessoa que fica na gestão do conteúdo, que hoje que é a minha esposa, né? E ela está como gestora de conteúdo. Então, tudo que chega para mim, ela é biomédica também. Tudo que chega para mim passou por ela. Tá. Então, já tem um dedo ali de referência, né? Então, ela faz muito fact-checking. Por mais que a gente confie na nossa equipe e tudo, acontecem erros. Então, ela segura os erros para tentar evitar que seja um erro muito grave, que vai chegar para o público, né? Então, temos essas 3 pessoas que conteúdo, além de mim. E dentro de editores, eu tenho 2 editores.
2 editores especialistas em fazer vídeos para o Olá Ciência. Mas eu tenho um terceiro editor que faz outros canais ali, tipo cortes, Instagram. shorts, vídeos curtos, né? Ou acompanha a demanda quando precisa. E eu tenho uma pessoa dentro do comercial, que é o Guilherme hoje, né? Meu sócio. Ele faz a gestão tanto comercial quanto a parte financeira e jurídica da empresa. Então é uma estrutura... Hoje ela é um pouco complexa de administrar, mas nós estamos aprendendo. Eu vou chegar agora na parte onde você voltou para a Austrália. Sim, porque sim. até agora a gente estava em BH, você pediu demissão, se dedicando à ciência, pandemia, a coisa explodiu. E aí, voltou para a Austrália quando? Casou? Casei. Então, eu já namorava desde 2016, agora é o risco, né, de errar as datas. Em público. Não, acho que não. Aí nós casamos ali em 2019, mas aí a minha esposa, biomédica, ela sempre gostou da área de pesquisa. E pesquisa aqui no Brasil tem essas limitações que a gente comentou, então ela estava buscando fazer um intercâmbio no exterior. E coincidentemente, não tem nada a ver comigo, inclusive, ela já gostava de um laboratório na Austrália, na cidade que eu morei. Nossa. Então, tipo assim, Destino. uma coincidência danada. Aí ela foi pra lá, a gente foi juntos, né? Logo assim que a pandemia deu aquela arrefecida, abriram as fronteiras, a gente foi. E são 4 anos praticamente que a gente tá lá. Vamos voltar, inclusive, agora ano que vem. E por que a gente foi? Para ela fazer o doutorado, mas nisso a gestão da empresa ficou um pouco complicada à distância, entendeu? Mas por isso Todo o time está aqui no Brasil. todo o time está no Brasil, Só vocês. sim, só nós dois que estamos lá. E a gente teve que se adaptar ao fuso horário também. É rotina, é mudança de produtividade. Nossa, no início, perdi muita produtividade. Eu não dormia cedo e acordava cedo. É uma mudança que assim mudou minha vida para melhor completamente. Eu agora durmo 9h30 da noite e acordo 5h30 da manhã. Melhor coisa da minha vida. Porque eu consigo render durante o dia E encontra um pouquinho o pessoal do Brasil. e fazer as reuniões. Ou 5h30 da manhã, tranquilamente, 6 horas a gente faz as reuniões. Ou ali por volta de 8 da noite, 9 da noite. Até... Eu não costumo passar muito não, senão eu fico devagar. Bom, e eu queria saber algumas curiosidades que acho que aí a gente pode conversar um pouquinho sobre a questão do canal e de divulgação, mas também de ciência. Legal. Vamos falar, excetuando pandemia. Qual o tema que você percebeu que teve um impacto muito legal? Que é dessa questão de perceber, falar, nossa, esse vídeo eu eduquei e eu estou fazendo a diferença e posso mudar. Me dá alguns exemplos e conta como é que você sentiu isso. Se foi no comentário ou histórias de pessoas que te contaram. Legal. Eu acho que temática é nutrição e alimentação saudável. A gente conseguiu criar um nicho dentro do Olá Ciência de nutrição e alimentação saudável, porque a gente sabia que tinha essa galera que fala dos alimentos inflamatórios e tal. E aí a gente queria mostrar para as pessoas que, peraí, um alimento ou outro não vai fazer tanta diferença na sua vida. O negócio é o contexto geral de sua alimentação. Então eu acho que essa é a principal mensagem que está mudando vidas aí. As pessoas estão entendendo que um alimento não faz tanta diferença assim, né? A gente fala muito de essas tendências de gengibre, cúrcuma, açafrão, outros alimentos que normalmente as pessoas acreditam que pode curar até doenças. A gente vai desmentindo com jeitinho, para também não afastar o público. Eu acho que a alimentação saudável é um nicho muito forte em saúde. Eu acho também que produtividade, e aí a gente está falando de sono, saúde mental. Então a gente tem que falar de 3 pilares, né? Hoje tem saúde mental, e envolve sono, alimentação saudável e exercício físico. O único pilar que hoje eu tenho mais dificuldade de falar é exercício físico, porque eu não sou um grande esportista. Vamos como mudar você. isso hoje. Essa conversa teremos em off. Mas eu quero sim fazer, porque na pandemia eu ganhei muito peso no início. Então, eu vou revelar meus pesos aqui. Eu tenho 1,80 m, eu estava pesando 95 quilos e eu precisava mudar, né? Só que não conseguia sair, eu não conseguia fazer academia. Eu nunca fui um fã grande de esportes, então eu sempre fui uma pessoa sedentária. Assim, fazia pouco exercício e quando fazia não conseguia ficar. Então, quando eu percebi que eu precisava de ajuda, foi quando eu busquei uma nutricionista. E aí ela me passou, foi a primeira vez na vida que eu fiz um nutricionista. E eu percebi, assim, peraí, essa pessoa tem um conhecimento que eu achei que eu tinha, entendeu? O conhecimento dela fez eu abrir a mente para, peraí, eu preciso cuidar da minha alimentação. E quando eu comecei a cuidar da alimentação
e ver que eu estava começando a perder peso sem fazer exercício, eu falei, e se eu fizer exercício? Então eu comecei a correr e foi o exercício mais democrático que tem, eu acho. Você começar a correr, não tinha como acessar a academia na pandemia, e foi quando eu consegui perder 13 quilos Caramba. em 6 meses. Então, você foi um exemplo, porque eu sempre falo que a pandemia se dividiu em 2 grupos. Uhum. Os que ganharam muito peso, Sim. porque ficaram em casa e mudaram muito o hábito alimentar e não fizeram atividade física. E as pessoas que descobriram a atividade física por conta da pandemia, muita gente teve vontade de sair, estava no interior, queria estar ao ar livre, era mais fácil estar ao ar livre do que em lugares confinados. Então, muita gente começou a correr, pedalar e tal. Você foi um exemplo dos 2 lados, né? Você começou sendo 2. a pessoa que parou de treinar e de se movimentar e ganhou 13 quilos e depois descobriu o prazer da corrida, que é libertador e te ajudou a emagrecer. Com certeza. Sabe uma coisa que eu também descobri? Que o peso e, assim, o percentual de gordura, percentual de massa está muito ligado com a cabeça também. A sua saúde mental influencia muito. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu hoje já reganhei bastante peso, inclusive, e eu tenho certeza que isso é um reflexo da minha rotina que teve que mudar na Austrália. Eu passei bastante perrengue lá para poder me adaptar ao novo fuso horário, para poder me adaptar a essa rotina de trabalho à distância, então eu tenho menos tempo. Poxa, trabalhando muito e o peso veio, entendeu? Então a sua rotina influencia diretamente na sua saúde. E a saúde mental, se você não cuida, você vai regular emoções. A maioria das pessoas regula emoções comendo. A outra parte regula emoções com vícios, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, a comida, para mim, ela é uma forma de regular emoções. Então, se eu não racionalmente E tem gente, controlar... inclusive, que regula com atividade física. A gente percebe alguns excessos de atividade física em pessoas que acabam extrapolando para uma questão compensatória de saúde mental, que também é algo a ser discutível, né? Vício em corrida, vício em ciclismo, vício em esporte, em halterofilismo e tal. Dispara os mesmos mediadores vamos dizer assim... De bem-estar, né? Você tem ali similaridades com situações prazerosas. Aí é exagero. Será que faz mal? Até que ponto o exercício é benéfico, né? Essa é uma pergunta legal. E acho interessante essa discussão, e acho que a gente pode, inclusive, falar um pouquinho mais dessa questão alimentar. Porque eu tenho a impressão, e às vezes eu fico em dúvida se é uma visão enviesada ou não, mas que nunca se falou tanto sobre alimentação saudável, hábitos saudáveis. As informações de qualidade estão disponíveis até gratuitamente no YouTube, Instagram. E, ao mesmo tempo, a gente tem recordes de obesidade, síndrome metabólica, as pessoas muito doentes. E a gente não consegue, ou a gente ainda não conseguiu controlar essa crise da humanidade com informação. Mas você ainda acredita... Porque eu ainda acredito que esse é o melhor caminho. E por isso eu tenho trabalhado com divulgação científica. Eu acho que não existe transformação sem informação. Também, acredito nisso. Eu só acho que a gente está vivendo, de um lado, uma mudança social muito rápida, né? De modificação de estilo de vida. Então, as pessoas não andam mais, têm acesso a muitos alimentos o tempo todo, de maneira muito prática. E isso foi mais rápido do que o contraponto das pessoas aprenderem e entenderem como elas vão lidar com isso. Sim. Mas eu queria ouvir do teu lado, se você tem essa impressão também ou não. Eu acho que a gente tem que considerar, assim, Brasil e mundo, né? Se você for olhar a realidade brasileira, a grande maioria dos brasileiros, eles não têm tanto tempo disponível para se exercitarem. Pelo excesso de trabalho, pelo deslocamento e tudo. Então, primeiro tem que fazer uma mudança de mentalidade também, que o exercício, mesmo se você fizer 15 minutos por dia, você já tem um efeito. Outra coisa, as pessoas precisam começar. Começar é muito difícil. Você vai passar um perrengue ali nos 3 primeiros dias, mas depois você começa a sentir o benefício. Eu acho que o benefício é em todas as áreas da vida. Tem gente que relata benefício sexual, por exemplo. Então, isso pode ser um motivador. A pessoa tem que encontrar o que motiva ela. O que vai motivar. E aí, só fazendo o exercício para você acreditar naquilo que o personal trainer fala, o nutricionista fala. A Lu Haddad, o Lucas. Exatamente. Eu acho que eu senti isso quando eu fiz o exercício. Eu sei do poder do exercício físico, entendeu? Eu acho que falta esse primeiro passo. E eu acho que a nossa informação... ela é esse primeiro passo. Porque você saber o que está acontecendo com o seu corpo e sentir isso,
E eu não tô zoando, tem gente que vira pra mim e fala, Lucas, estou sentindo endorfina no meu corpo. Eu tô sentindo aqui, eu corri na esteira. Agora que eu sei que ela existe. Sabe aquela sensação que você correu muito, você tá muito cansado, e aí você para e vem aquele meio que um formigamento? Sabe? Isso aí que você tá sentindo é endorfina no seu corpo. Não é porque você ficou cansado. Então essa sensação, ela é viciante. Ela é uma sensação boa, que as pessoas podem buscar isso para o bem. Até mesmo quem faz uso, por exemplo, usuário de drogas, tá numa situação bem difícil, ou qualquer outro vício, essa pessoa pode substituir o vício, né, ou a dependência, pelo exercício físico. O exercício físico, até isso, ele pode te ajudar. É um lazer saudável, né? Então, eu acho que falar isso para as pessoas e mostrar que como que a informação faz diferença, como é que ela sente o que está acontecendo, eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que a gente tem essa epidemia porque até 50 anos atrás, tem isso. A atividade física não era exercício, ela era rotina. Por conta da estrutura social, sim, onde a gente tinha uma dificuldade de deslocamento, as coisas eram distantes, a gente tinha que trabalhar manualmente e a gente passava o dia todo se movimentando sem perceber, né? A gente não precisava se exercitar, não existia academia na década de 50 e era considerado até exótico, os militares treinavam só, as pessoas normais, porque isso não era uma necessidade. E eu falo que essa mudança social exigiu que a gente criasse a atividade física como algo que necessita uma vontade, um desejo ou uma rotina. Sim. E agora a gente está trabalhando para incluir isso de um outro jeito na nossa vida. E acho que é o único caminho para a gente voltar a ter um equilíbrio saudável, né? Porque a gente não vai conseguir tirar os meios de transporte presentes, a praticidade da vida, a tecnologia, isso não vai sair, não tem volta. Eu acho que as pessoas precisam de um apoio também. Não é só... Eu vejo que a informação, ela pode ajudar a dar esse primeiro passo. Mas vai chegar um momento que você vai ter... Todo mundo tem uma crise no meio da vida ali. Você está ótimo na academia, você está ótimo correndo, você se alimenta bem. Só que aconteceu algum fato negativo na sua vida, mas muito forte. Sempre acontece. E aí você perde aquilo. E aí a pessoa reganha, ela volta e tal. Então... controlar os impulsos, né, com a ajuda de alguém do seu lado. Por isso que, por exemplo, um parceiro para fazer as coisas é tão importante. Você encontrar alguém que está com o mesmo objetivo, ou mesmo seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, vocês terem um objetivo em comum, um ajuda o outro, entendeu? Naquele momento. Então, é o que eu estou tentando executar para minha vida. Na parte de alimentação, tá tudo certo. A parte de exercício físico é mais complicada para mim. Eu tenho mais dificuldade de me manter em atividade, sabe? Até por uma questão de clima lá. Porque eu moro numa cidade muito fria. E eu moro em Melbourne, para quem não sabe. Melbourne fica bem no sul da Austrália. É mais baixo do que Buenos Aires. Então a gente está falando de amanhecer 8 da manhã e anoitecer 5 da tarde no inverno. 0 grau. Então já é um fator que para muita gente dificulta sair de casa. Mas eu sei também que dá para fazer exercício em casa e tal. Mas a gente sabe como o ambiente é super importante. E tem estudos mostrando que quem mora perto de parque se exercita muito mais do que quem não tem área verde perto de casa. Fato. Por isso, essas questões, eu falo de saúde pública, são muito importantes. E você colocou bem que o brasileiro muitas vezes não se exercita por falta de tempo, de acesso. Mas essa questão de acesso envolve o clima, que é uma coisa que a gente não consegue mudar, diferente de ter um parque e ter uma estrutura pública, mas impacta aí muito, né? Então a gente tem, é muito mais difícil, obviamente, para um lugar que está nevado, frio, que a pessoa saia para correr. Eu acho que é isso. Se você está precisando, se você está ouvindo falar que exercício é bom, se você está ouvindo falar que nutrição é bom, que você comendo, comece. E assim, começa devagar. Não começa fazendo 10 quilômetros. Começa com 15 minutos de corrida, ou começa com 15 minutos de exercício de musculação, com 15 minutos em casa. Você vai sentir, entendeu? Com 3, 4 dias você começa a sentir os benefícios. E eu acho que ali você consegue ver, poxa, tá funcionando pra mim. E 15 minutos todo mundo tem. É isso. Entendeu? Agora vamos lá em algumas curiosidades que eu tenho muito boas em relação ao Olá Ciência. Beleza. Já teve algum tema que alguém da sua equipe, ou até mesmo você, tenha pensado em gravar e depois você falou, não dá, isso não vai rolar? Tem muitos. Conta alguns. Beleza. Vamos lá. Tem alguns que são mais polêmicos. Eu acho que, como a gente tem muito cuidado com a informação,
E até mesmo, e eu acho tranquilaço de falar sobre isso, porque eu também eu não sei tudo. Então, tudo que eu falo é só porque eu estudei antes de você. Quando a pessoa tá me ouvindo, né? Não tô falando com vocês. Então, eu só sou um bom estudador, entendeu? Então, eu consigo comunicar. Alguns temas, eu não tenho afinidade inicial, eu não tenho nem conhecimento básico. Por exemplo, rolou uma polêmica de uma pessoa intersexo nas Olimpíadas, né? Que deu até polêmica no esporte e tal. Sim. O que eu sei sobre esse assunto é a biologia do assunto. Então eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Mas o que as pessoas querem é a discussão de gênero, a discussão social do negócio. Ética. Se vale a pena ou não. E isso, eu não sei me posicionar sobre isso. Eu não tenho uma resposta. Entendeu? Como eu não tenho uma resposta, eu tomei a decisão de não fazer. Outra coisa, rolou agora queimadas, rolaram a baixa umidade do ar. O que a gente pode falar sobre isso? Eu posso falar sobre saúde. Eu posso falar, por exemplo, sobre como que a umidade do ar afeta a sua respiração, te prejudica em vários aspectos e tudo, e como você pode se proteger disso. Ok, mas eu não sou uma pessoa hoje que eu tenho um conhecimento profundo sobre leis ambientais. Então, como que eu vou recomendar para o governo o que ele pode fazer? Agora, quando acontece pandemia, quando acontece igual a crise da Mpox agora que está rolando no mundo, emergência, né? Eu consigo orientar e ter uma opinião formada sobre o que o governo deveria fazer. Então, esse tipo de vídeo eu consigo fazer. Agora, meio ambiente, eu estou tendo que trazer especialistas para falar, porque eu não vou falar, entendeu? E as pessoas, às vezes, acham, e imagino que achem, que todo aquele conhecimento é seu, Lucas, e aí te encontra na rua e te pergunta sobre um vídeo que você gravou um ano atrás. Nossa, e você não lembra mais nada. Eu não lembro nem da semana passada, porque o que saiu hoje, eu gravei tipo um mês atrás, entendeu? Aí você fala, o cara acha que eu sou um gênio e tal. Como é que você lida? Olha, eu tenho começado a lidar de uma forma melhor inicialmente. Porque como eu morei muito tempo na Austrália e o Holacência cresceu na pandemia e eu fui logo depois, eu não senti isso até agora. Então, eu tenho sentido isso nos últimos dias. A gente tem sabe o Will Smith, o ator? Sim. Ele fala que o mais difícil não é quando a carreira dele começou a diminuir o dinheiro, mas sim quando começou a perder a fama. E eu tenho um certo medo disso. Porque, tipo assim, hoje eu fui num evento recente, tudo sobre mercado digital, e muita gente me conhecia. E aí aquilo vira um indicador de sucesso, vamos dizer assim, sua fama, né? Eu tenho muito medo de... Como é que eu lido com isso? Eu sempre falo com as pessoas que sou uma pessoa normal. Sou uma pessoa como qualquer outra. Como eu acabei de falar, sou apenas uma pessoa que estuda além da média aquele assunto e consigo apresentar e comunicar. Mas eu tenho um certo receio de como que vai ser depois, quando as pessoas... quando essa popularidade, o ciclo de produto do influenciador diminuir. Então eu penso todos os dias nisso, eu penso em formar novas pessoas para que o Holacência não seja eu. Entendeu? Entendi. Ter outra cara. Porque hoje a cara é a sua, né? E acho que é isso. As pessoas não entendem que talvez você não tenha 100% daquele conhecimento, porque é um time. Mas é muito a sua cara. Sabe aquilo da pessoa saber falar um pouquinho sobre tudo? Tudo que eu fiz vídeo, eu revisei, eu li, eu aprovei, entendeu? Eu aprendi, mas é muita memória de trabalho também. Às vezes eu não lembro tudo. E posso até falar alguma besteira dependendo do assunto. Então, alguns temas que eu não me lembro, eu prefiro não falar. Agora, eu sei falar muito básico sobre tudo e na minha área eu falo profundamente, né? Que seria doenças infecciosas. Mas o restante, o que as pessoas normalmente precisam... Eu estava conversando com minha esposa esses dias, que a gente foi conversar com um engenheiro para falar de terreno, imóvel, essas coisas. E aí... Assim, parecia grego. Assim, não sei nada de engenharia, nada. Eu não sabia o que era uma fundação, um muro de arrimo. Entendeu? Então, para mim é grego. Eu imagino, eu me coloquei numa situação, peraí, será que as pessoas, na hora que eu falo sobre saúde, será que as pessoas estão exatamente como eu estou me sentindo aqui agora? Então, talvez o meu conhecimento básico seja muito mais do que ela esperava. Mas eu acho que a grande diferença aqui, diferente do engenheiro que não conseguiu explicar, você faz no Holacência muito bem essa tradução. Obrigado. E desde quando eu descobri o canal, eu falei, nossa, que capacidade de explicar coisas complexas de uma forma muito, muito clara. Acho
sensacional o modelo de roteiro e a clareza. E aí uma coisa que eu acho que agrega muito é como vocês usam ilustração. Ah, sim. Eu acho que o canal de vocês é muito visual, o que é muito legal, porque nessa fase de coisas complexas, às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras. Você tem essa sensação que o fato do canal estar... Eu não sei desde quando ele é tão bonito visualmente, Obrigado. tão bem Mandar ilustrado. um abraço para os editores lá. Mas você tem essa noção de que às vezes a imagem está passando... Você falou 5 minutos e aquela imagem simplificou tudo. Você tem essa sensação? Não. Eu tenho, assim, é tudo pensado, né? Então, a gente foi desenvolvendo isso e uma coisa que eu sempre pensei vamos ter editores internos. Eu vejo muita gente terceirizando a edição, porque é um trabalho mais demorado mesmo. Acho que o primeiro funcionário de todo criador de conteúdo tem que ser um editor, porque você gasta muito tempo. E a gente não é bom, assim, nós que criamos conteúdo, a gente não é bom. A gente é bom em criar, não em editar, né? Então o que eu fiz foi ter pessoas boas na minha equipe, procurei essas pessoas, treinei elas, capacitei elas. Então a gente tem curso de editores dentro, da gente dá todos os cursos possíveis para que se desenvolva aquilo. Então a gente criou o Lucrécia, por exemplo, né, que é o nosso personagem, que é um alter ego meu, e tem a Lucrécia, que é uma mulher que representa a população brasileira. Então... a gente percebe que isso faz parte da estratégia de comunicar a ciência. Comunicar, fazer o storytelling ali. Quando eu coloco um personagem, eu percebo que tanto as imagens, tanto a história que está acontecendo, ela fica mais próxima. Então é tudo uma estratégia. Fica mais agradável, né, para quem está consumindo. E assim, não é fácil. A gente gasta um tempo muito maior para fazer animação, mas eu acho que faz muita diferença. E vendo você falar assim sobre o canal, né? Eu vejo que faz realmente um impacto. Vira um diferencial e uma referência também. É isso que a gente precisa, entendeu? E seus editores são exclusivos? Eles são nossos, né? São funcionários mesmo, com carreira, com plano de carreira, porque justamente eu gostaria que eles criam uma identidade deles. Então eu sei exatamente qual que é o estilo de vídeo que eu tenho que passar para qual que é o estilo de vídeo que eu tenho que passar para outro. E eles vão criando tem um que é um pouco usa mais meme, ele é um pouco mais... o humor dele é um pouco mais afiado para um público mais jovem. O outro é um pouco mais sério, mas ele é muito técnico em questão de animação. Então, a gente vai conhecendo as pessoas e desenvolvendo elas, entendeu? E hoje eu acho que você deve ter um conhecimento pleno. E conta pra gente, quem é o seu público? Tá. Tenho 2 públicos, na verdade. Para o YouTube, a gente tem um público de 25 a 45 anos, que são pessoas que estão saindo da graduação, iniciando no mercado de trabalho, ou que já estão ali, mas que querem conhecimentos gerais sobre saúde. Então elas estão um pouco preocupadas com a saúde, elas estão vendo as redes sociais. E eu tenho um público acima dos 55, que aí ele pensa saúde, ele está se preocupando com doenças da maioridade. Câncer, osteoporose, doenças de idosos, né, Alzheimer, etc. Então ali com esse público, eles aceitam um pouco menos de animação. O público mais jovem eu não consigo. Então a gente vê esse balanço. O vídeo animado ele é focado para um público mais jovem, né? Você faz esse diferencial dependendo do tema, então. Quando você fala de Alzheimer, diabetes, você faz um conteúdo mais... Você vai conseguir... Se você soubesse o que a gente a estratégia, você consegue perceber isso. Os vídeos que são focados para um público mais velho, eles têm uma animação menor e um uso de B-rolls, que a gente fala, né? São aqueles vídeos de banco de imagens, maior. Tá? Os vídeos que são focados em público jovem, eles têm mais meme, eles têm mais animação, porque, né, eles aceitam mais. E hoje, eu sempre tentei equilibrar mulheres e homens. Sempre fiz 50-50 desde a pandemia. E hoje eu tenho visto uma adesão maior do público masculino no meu canal. Eu acho que por identificação comigo, sabe? Por ser homem e tal. Então as pessoas ouvem mais. Mas também eu vi um público de bodybuilding e fisiculturismo crescendo depois que teve todo esse boom do fisiculturismo no Brasil. Eu percebi que isso é uma tendência de conteúdo, sabe? Então eu comecei a falar é por isso que eu tô querendo entrar em exercício físico, que é uma área que eu falo pouco, entendeu? E vamos falar então sobre futuro. Acho que a gente tem vários desafios e quem está nesse universo deve estar sempre antenado. Eu sei que você é super antenado, eu já vi que além de cientista, você é muito empreendedor. Obrigado. Como é que você imagina o futuro das redes sociais, das plataformas de mídia e como é que você
se planeja para esse futuro, tanto do ponto de vista de empresa como pessoal? Porque pode ser que você venda o Holacência para alguém, você vai ficar lá na Austrália surfando, ou pode ser Não, que... eu quero morar no Brasil mesmo. Se for para surfar, surfa no Rio mesmo. Como é que é esse projeto de futuro? E já dá umas dicas para a gente usar também no Fala Lu. Essa é uma pergunta muito difícil, porque longo prazo, sim, o que é o longo prazo? Mais de 10 anos, vamos colocar assim. Eu vejo inteligências artificiais ocupando 90% do conteúdo da internet. Eu estou um pouco preocupado com isso. Não sou contra a inteligência artificial, uso demais. Uso em quase tudo que eu faço como assistente, não como criador, sabe? Eu acho que inteligência artificial, por exemplo, eu não me vejo filmando vídeos daqui 10 anos. Eu me vejo como um avatar daqui 10 anos. E eu acho que isso vai ser um diferencial, sabe? Você saber usar a inteligência. É bom que você vai ficar jovem. Para mim vai ser ótimo, sempre. Porque dá para ficar jovem para sempre no nosso avatar. A gente já está usando algumas coisas de inteligência artificial para criação de conteúdo, principalmente, por exemplo, pensa comigo, você filmou um conteúdo, planejou, e aí aparece uma polêmica de alguém que fez alguma coisa sobre aquele assunto. Você quer incluir aquilo no vídeo, mas você não tem condição de filmar. Coloca um avatar para aquele trecho. E coloca você usa o seu personagem. Usa o personagem. A minha voz já está mapeada, está tudo certinho. Para vídeo curto. Inclui ali o personagem e você só fala o áudio. Isso. Então, pensando, eu acho que inteligência artificial, tanto para o meu trabalho de revisão de textos, né, que hoje o meu principal trabalho é revisão de texto. Eu não escrevo tanto. Eu uso demais. Então, eu uso, por exemplo, ChatGPT para poder sintetizar os textos e me dar o caminho narrativo que eu já treinei ela para isso. Entendeu? Tem como treinar a inteligência artificial para ela fazer grande parte do trabalho. Esse trabalho de uso de edição, eu vejo muito possibilidade. A gente está num cenário aqui. Hoje em dia é muito fácil e rápido você cortar o nosso corpo e colocar em outro cenário completamente diferente. E com uma qualidade que fica igual à real. Então, eu acho que futuro de técnica, de conteúdo, eu acho que vai ser dominado pelas inteligências artificiais para o bem e para o mal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, de estratégia, Lu, eu acho que a gente já está executando. Hoje o Holacência não é só o Holacência. Hoje nós temos 4 canais diferentes. Então eu tenho um canal Holacência, um canal de meio ambiente feito por 2 biólogos. Como chama? Chama Zoomundo. Vamos deixar tudo para vocês na descrição, hein? Obrigado. Zoomundo. Zoomundo, a gente teve uma parceria com eles de 2 anos antes de definitivamente investir no canal. A gente treinou eles. O crescimento deles foi muito assim, meteórico depois que a gente entrou. Eles estavam com 20 mil inscritos e agora estão com 140. Caramba. Em 2 anos. Então, existe a gente está validando a nossa metodologia, né? Então, em meio ambiente. Ele fala sobre ciência ambiental e animais também? Educação, meio ambiente e animais. Legal. Entendeu? Então, eles querem sustentabilidade, né? Pegar essa tendência da sustentabilidade, que eu acho que a geração Z e as pessoas mais jovens são muito fortes nisso. Eu acho que tem caminho para isso. E é ciência também, né? São baseados em ciência. Então, Holacência foca em saúde, Zoomundo foca em meio ambiente. E a gente está construindo outros 2 canais, que aí eu já não posso revelar, que são projetos iniciais ainda, mas são projetos pensados em animação. São pensados usando nossos personagens que a gente está criando, principalmente para público infanto-juvenil, que eu nunca consigo atingir, é difícil. Então tem que ser uma coisinha mais animada. Pensando em escola? Também. Mas pensando em trazer o jovem para a área científica. Eu acho que a ciência está perdendo espaço, entendeu? Eu acho que a carreira de pesquisador hoje ela não é valorizada. E se você for olhar a estatística, 3 a cada 4 jovens, quando você pergunta, criança, elas querem ser criadores de conteúdo. E aí? Qual é o conteúdo? Qual o conteúdo que vai ser criado? Entendeu? Verdade. Quem que vai fazer a ciência? Que a ciência é a base. E eu acho que o mundo inteiro está se preparando para isso, mas o Brasil está atrasado. A nossa ciência está perdendo espaço. Então eu acredito em uma movimentação para esse lado. Eu quero atingir esse público, acho que tem muito espaço. E o outro canal é um canal que ele começou como um canal de cortes, de podcasts e tudo, mas hoje ele está virando um canal que a gente chama de um canal de a gente está colocando ele em edutainment, que é uma outra categoria de entretenimento educativo, para infanto-juvenil também. Que usa quizzes, usa animação também. Eu acho que essa transformação fica claro nessa tua colocação, que as pessoas querem ser comunicadores, mas a gente que viveu essa transição, né, a gente tinha uma formação
E acho que quase todo mundo que cresceu no YouTube nos últimos anos tinha alguma coisa para falar de um conteúdo proprietário da vida. E essa geração quer já nascer youtuber, né? Mas é youtuber sobre o nada. Lifestyle. Tem alguns canais sobre o nada, assim, ou sobre lifestyle, mas é mais desafiador. Eu imagino que as pessoas consigam crescer falando sobre a vida delas. Tem público para tudo, né? Mas eu acho que quem fala com propriedade, com conhecimento sobre algum assunto, tem mais capacidade de conseguir se manter naquele negócio. Porque se você faz lifestyle, mostra sua vida, uma hora sua vida acaba. Entendeu? Tudo no bom sentido, né? Uma hora as coisas, a sua rotina, ela vai acabar. Então muita gente vai para viagem, porque a viagem é interminável, né? Você tem um mundo inteiro para conhecer. Muita gente vai para alimentação saudável, que ali você consegue testar outras coisas na sua rotina. Outras pessoas vão para exercício. Porque a vida rotineira é difícil ser sempre novidade. Quem consome esse conteúdo de entretenimento quer sempre novidade, né? E a pessoa vai ficar caçando a novidade e deve ser muito desgastante para o criador de conteúdo ter essa necessidade de novidade o tempo todo, sendo que a vida humana é um pouco baseada em rotina. E mesmo para o viajante, são alguns perfis de pessoas que são muito adaptadas a essa vida mais nômade, que pouca gente se dá bem, assim, de passar o tempo todo viajando, não é para qualquer pessoa. De jeito nenhum. Difícil. Assim, de verdade, eu tenho certeza, eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso, e assim como o Olá Ciência é um recorte da minha vida no momento que eu estou filmando, o que aparece na internet é um recorte. Você acha que a pessoa filma todos os dias ali no vídeo? Ela vai pegar, a maioria das pessoas que fazem conteúdo de viagem é assim. Elas pegam um dia, filmam tudo nos lugares, na cidade ali, e depois elas aproveitam o espaço como uma viagem, entendeu? Senão não tem jeito. Não fica louco. Você acha que ela edita onde? Quando? Entendeu? Então, as pessoas têm que ter essa visão de que rede social é um trabalho, entendeu? Ela não é mil maravilhas. Se você quer realmente levar sério o negócio, você tem que trabalhar, não é mostrar só sua vida. Sua vida é legal, bacana, mas será que ela tem realmente um impacto? Acho que é isso que a gente fica se perguntando o tempo todo, sabe? Acho que aqui cabe a minha última pergunta, a gente está chegando no final desse papo, e é uma pergunta que eu me faço sempre, e acho interessante ouvir a tua colocação. O que você acha que é o ponto mais positivo das redes sociais, e aí incluindo o YouTube, mas as outras todas, e o ponto mais negativo? Como é que isso impactou nós como humanos e você, talvez, pessoalmente? Tá, beleza. Tem que pensar, porque não é fácil. Ponto positivo de redes sociais. Tá. Eu acho que a rede social, eu acho que ela permite que várias pessoas tenham voz. Não é difícil, como eu falei lá no início, não é difícil você aparecer na rede social. O difícil é você se manter na rede social, entendeu? É você ser... assim, ter a sua identidade, você ter a sua originalidade. Esse que é o grande desafio. Então, acho que o maior benefício da rede social é você se conectar com pessoas que pensam como você, que fazem as mesmas coisas, que gostam dos mesmos assuntos. Então, por exemplo, citando um exemplo, tem um canal de dinossauros. Tem um canal chamado, eu sempre falo dele, Eu Coleciono Dinossauros. O nome do canal é esse. Tá lá. Poxa vida, o cara fala sobre bonequinho de dinossauro e aí ele vai me xingar porque não é bonequinho, são action figures e tal. E tem mais de 100 mil pessoas assistindo o cara toda vez que ele faz vídeo. Então, existe público. Rede social é isso, você conseguir se conectar com as pessoas. Por outro lado, eu acho que a minha preocupação pessoal com rede social, ela é muito mais com crianças. O que vai ser daqui 10, 15 anos? Porque muita gente pode falar que a gente passa muito tempo na rede social, mas eu e você, por exemplo, a gente já é adulto, a gente já formou a nossa personalidade, a gente já tem ferramentas para lidar com a nossa saúde mental, para conseguir se livrar. Agora, imagina uma criança que já nasce com celular. Então, eu estou bastante preocupado com como a nossa sociedade vai se organizar. Eu não duvido que a gente vai conseguir resolver, mas a ansiedade, depressão, essas doenças da saúde mental aí, elas vão começar a disparar, porque ficar no celular o dia todo... Já começaram, né? Adolescentes, já temos recordes de todas as doenças mentais. Eu acho que o principal defeito da rede social é que o algoritmo ele é feito para te segurar. E é o grande trunfo. Então, como ele é feito para te segurar, se você não se controla, se você fica lá o dia todo, pode ser que... E para os cérebros ainda em formação, isso é ainda mais viciante. Eles têm menos mecanismo
de interrupção, menos barreira. Pro adolescente, então, é um desastre. Eu tô entrando nesse assunto também no Hola Ciência. Tem uma série que a gente tá falando sobre vícios, né? A gente chama de vícios, o nome vício nem é correto, mas é como as pessoas entendem, né? Que seria a dependência, o transtorno. E aí, há 5 anos atrás, quando eu comecei a ver esse assunto, não tinha estudos suficientes mostrando o efeito de redes sociais em crianças. Hoje é uma certeza, não é mais uma dúvida, sabe? Primeiro, afeta ou não afeta a saúde mental na vida adulta? Afeta. Afeta positivamente ou negativamente? Afeta positivamente em alguns aspectos, porque permite sociabilidade, principalmente em crianças mais... por exemplo, filhos únicos que não têm contato com pessoas, mais introvertidos e tudo. Então facilita o contato, mas por outro lado, você tem ali pessoas se tornando mais agressivas, pessoas com dificuldade de socialização, crianças que não conseguem fazer outras coisas a não ser usar o celular. Então eu preocupo muito com isso, sabe? E a questão do vício, entre aspas, né? Porque também não é um transtorno reconhecido ainda. Eu acredito que nos próximos manuais de psiquiatria deve ter alguma coisa lá sobre isso, que seria o vício em rede social, né? Você começar a substituir atividades prazerosas na sua vida ou atividade de trabalho porque você não consegue ficar sem celular. Então eu acho que o principal problema da rede social é esse, ela ser extremamente viciante, entendeu? Bom, vai ficar um compromisso aqui da gente bater um papo não muito distante para avaliar como é que foram essas tendências que a gente colocou agora, tanto de divulgação científica, que eu acho que é algo muito, muito legal, como desse futuro da saúde, que é dinâmico, né? A gente percebe mudanças cada vez mais rápidas. Então, obrigada. E obrigado como agradecimento, a gente tem um brinde para você. Opa! Para te incentivar, inclusive, nessa fase de retorno intenso aos treinos pós-passagem pelo Brasil. Vai ajudar então, demais. A gente espera te ajudar com esses produtos da probiótica. Aí, ó. Escolhidos 100% Pure Whey. Para garantir a sua dose diária de proteína, que é fundamental para construir seus músculos. Cookies and cream, sabor. E 24 gramas esse de proteína. Muito bom. Tem até barrinha aqui, hein? Que isso. Obrigado, viu? Bom, obrigada, Lucas. Foi muito legal. E até a próxima. Obrigado, Lu. Fico honrado aqui de estar com você mesmo, de verdade. A gente já se conhece da rede social, mas eu não conhecia pessoalmente. Foi o primeiro encontro fora do distanciamento de uma tela, porque ele na Austrália, mas a gente já estava batendo esse papo faz tempo. Queria trazer para vocês. Eu sabia que seria incrível como foi. Obrigada. Obrigado.